Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma live para falar de comunicação e música. Luciano, vou te convidar aqui então, vamos ver se agora vai. Opa, acho que agora foi. Opa, tudo bem, Leila? Tudo bem, agora conseguimos, às vezes Agora dá sim. isso. Que bom, O que meu bom, Leila. perfil Muito hoje. obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, que bom estar aqui para participar com vocês. Espero que a conversa ajude as pessoas aí, enfim, com perguntas. Espero que a gente troque uma ideia boa hoje. Sim. Leila, vamos conversar sobre alguns pontos primeiro. E eu acredito que será necessário nós abrirmos um bom tempo no final para perguntas, porque provavelmente nós vamos ter bastante perguntas. Primeiro ponto que eu acho que é esclarecedor, porque muitos ouvem falar disso, mas na verdade na prática eles não sabem o que é, não sabem como funciona, não sabem como utilizar. O que que é essa coisinha, essa expressãozinha que nós estamos ouvindo, principalmente de algum tempo para cá, chamado marketing digital? Então, o marketing a gente já conhece no mercado há muito tempo. É engraçado quando eu falo que eu sou marqueteira, parece que vem um tema pejorativo que as pessoas relacionavam muito esse nome à política, né? Ao marketing político, ao marqueteiro, enfim, que recebeu dinheiro de propina de alguma coisa. E aí surge essa era das redes sociais, do digital, do e-commerce, etc. E aí começa a se falar muito de uns 10 anos para cá do marketing digital, que é o trabalho de criação de relacionamento entre consumidor e marca e etc., através dos canais digitais, né? Não só redes sociais, mas também site, blogs, canal do YouTube, todas essas redes onde a gente se conecta com o nosso público. Então, basicamente, o marketing digital, que não é fórmulas que as pessoas vendem, mas o marketing digital é a criação de relacionamento entre você, seu consumidor, seu público e etc., através dos canais digitais. É essa construção. Sim. Ô, Leila, nós hoje percebemos assim uma correria muito grande entre os internautas, sobretudo vou pegar o exemplo do Instagram. As pessoas querendo cada vez mais seguidores, né? E criando estratégias assim para ter mais seguidores. É, para que um perfil, por exemplo, do Instagram, Leila, ele seja um perfil que apareça, que ele torne conhecido, é necessário apenas você ter bastante seguidores? Não, isso eu sempre falo que eu acho que isso é muito estratégia. E também é muito o que você faz. Por exemplo, se você vende peça para o motor da asa esquerda do avião. É uma coisa muito específica seu produto que vai atingir um nicho muito específico de gente. Você acha que tem coesão a empresa que vende peça para a asa esquerda do avião ter um perfil com 1 milhão de seguidores no Instagram? Não faz sentido, porque talvez ele não tenha nem 1 milhão de consumidores daquele produto. Então, assim, tem essa coisa muito de achar que o sucesso está relacionado ao número de seguidores, mas enquanto isso tem perfis com pessoas que têm 300 seguidores e ele vende 30 mil por mês de negócio. Aquilo gera negócio para ele. Então, assim, tem muito essa associação de sucesso é número e não é bem essa a coisa do negócio. Assim, você precisa muito olhar estrategicamente qual que é o seu objetivo. Óbvio que no caso da música que a gente está falando que o número de seguidores diz muito sobre a quantidade de gente que para qual o seu conteúdo é visível, né? Quem está tendo visibilidade e acesso àquilo. Isso sim tem uma relevância, mas existe também o engajamento, outras taxas que a gente analisa para ver qual é o sucesso disso que você está fazendo. E também qual o objetivo que você delimitou que seria o objetivo em fazer essa comunicação da rede social. Por que você faz? Você faz para aumentar o número de seguidores e quem são esses seguidores? Qualquer pessoa. Você vai fazer qualquer conteúdo para qualquer pessoa. E tem muito isso. Em marketing digital, a gente fala muito em criar uma estratégia com propósito. E principalmente para nicho. Se você faz para todo mundo, você está fazendo para ninguém.
Porque você vai mirar em tanto lugar, então você vai sair meio bombardeando para todo lado, metralhando, e não vai acertar nada, né? O que aquilo ali te dá de retorno? Se você tem um curso, esse curso está vendendo, porque tem. A gente vê muitas estratégias de pseudo-influenciadores que lançam produtos e são um fracasso, porque aquilo não é condizente com nada. Assim, você tem uma rede social voltada para um perfil ambiental e você vai fazer a divulgação de um produto que não conversa com aquele público que te segue por causa daquele assunto. Então, essas coisas não cruzam. Então, tudo tem que ser muito bem delimitado dentro de uma estratégia. Inclusive, se vale a pena ou não ficar correndo atrás de um número absurdo de seguidores. O que é uma métrica de sucesso para você? Talvez para o cara da asa do avião, 300 seguidores é muita coisa. Porque se ele tiver 300 seguidores em que 100 compre dele por ano, uma peça da asa esquerda do avião, a empresa dele está muito bem sucedida. Sim, excelente, excelente explicação. Então, não é só número, mas sim o tipo do conteúdo que você coloca lá e como você gerencia esse conteúdo automaticamente, né, Leila? Eu acho que mais do que o tipo de conteúdo, é toda uma estratégia. A comunicação, ela, assim, quando eu gosto mais de falar de comunicação no geral, a gente entender que a rede social é um canal de comunicação. E o que é a comunicação, né? É a gente emitir a mensagem, a partir daqui o que a gente fala, o que o outro entende. E para a gente ter uma comunicação efetiva, a gente tem que pensar quem sou eu, o que eu tenho para dizer de mim, qual é a minha personalidade, quem é o público para quem eu quero falar isso, o que tem valor para ele, o que ele gosta, o que ele consome. E daí eu vou fazer essa comunicação muito focada em traduzir quem eu sou, o que eu faço, para o quem eu estou fazendo, sabe? Para quem eu vou falar, de que maneira eu traduzo isso de uma maneira que aquela outra pessoa entende. Porque tem muito isso, a comunicação não é só o que você fala, é também o que o outro entende. Então, como é que eu decodifico isso? Então, tudo isso é a criação de plano, de estratégia, apesar de parecer que é uma coisa que você vai fazendo, mas existe uma estratégia, um pensamento mais global por trás da coisa, né? Que tende a ser até um pouco mais cartesiano, né? Apesar de a gente falar da criatividade e tudo, você precisa ter um plano estratégico. Sim. Leila, é, muitas pessoas têm redes sociais, mas não, essas redes sociais elas não estão muito ativas. Elas usam a rede social às vezes para olhar o perfil de outras pessoas, o que que as pessoas estão postando, o que as pessoas estão escrevendo, né? Qual é a importância, Leila, de se alimentar regularmente uma rede social para que você consiga mostrar alguma coisa, mostrar um serviço, mostrar o seu trabalho, enfim? Qual é a diferença, a importância da regularidade de postagens e por que é necessário, às vezes, ter uma sequência regular de postagens assim no cotidiano? A partir do momento que você escolhe aquele canal como um canal de comunicação do seu trabalho, enfim, da sua arte, do que você cria, etc., você tem que entender que, além de agradar um público, você tem que agradar a máquina. Então, assim, existe um algoritmo que ele está o tempo inteiro medindo o que vai ser engajado, o que não vai ser, o que vai viralizar, o que não vai. Então, a gente trabalha muito em cima desse número, quando a gente define uma estratégia de comunicação, a gente pensa a frequência. Com que frequência eu vou postar conteúdo? Vai ser 3 vezes por semana? Vai ser uma vez no mês? Porque assim, é preciso definir uma frequência e essa frequência ela precisa ser real. Você precisa dar conta dessa demanda. Mas existe assim, eu só consigo postar uma vez na semana. As pessoas entram na rede social o tempo inteiro. Se você aparece uma vez na semana e quando você posta, você não é visto por aquele público. Então, quanto menos você vai postando, mais esquecido você vai ficando para aquele algoritmo também. Tem essa questão de o número de vezes que você posta e, enfim, o conteúdo, o horário, essas coisas que você vai colocando, isso vai agradando o algoritmo, além de ajudar a fortalecer a sua comunicação. Eu vi um post seu uma vez e aí daqui outro dia eu entro e te vejo de novo. Isso vai gerando uma familiaridade. Eu já vi essa pessoa, tô vendo de novo, ó, legal, fulano faz isso. Há uns 3, 4 anos atrás, eu escolhi usar a minha rede social, o Facebook pessoal, para compartilhar notícias sobre a minha área de marketing, enfim, escrever alguma coisa. E nem era com um propósito assim, vou fazer isso com marketing. É porque era um assunto que eu lia, tinha acesso muito fácil, fazia uma boa curadoria.
E aí eu percebi que ao longo de 2, 3 anos para cá, as pessoas me mandam muito mensagem falando, cara, estou precisando de um trabalho de marketing digital, lembrei que você faz isso. Eles lembraram que eu faço isso porque eu comunico isso para eles. Tem muita gente que é engenheiro e aí na rede social dele você só vê o gato. Quando você precisar de um engenheiro, você não vai lembrar dele, porque ele nunca falou que ele trabalha com engenharia. Então, a partir do momento que você começa a comunicar aquilo, e eu acho que isso não é tão difícil, tem técnicas, etc., mas não é tão difícil, porque quando a gente fala do que a gente gosta de fazer, a gente tem prazer em falar, a gente tem expertise daquele assunto para falar, a gente tem o que dizer. Você estudou, você pesquisa, você lê as atualizações daquilo, então acaba, você vai fazendo isso de uma maneira mais fluida às vezes, e isso vai levando para as pessoas que estão te acompanhando o conhecimento de, olha, o Luciano é músico, ele faz isso, ele dá aula aqui. Quando eu precisar de alguém, o Luciano já vai vir à minha cabeça, porque eu repetidas vezes fui exposta àquela mensagem dizendo que ele está ali para isso. Então, assim, a importância da frequência é um pouco essa, assim, é o número de vezes que você vai ser exposto. A gente tinha aquela máxima frase, né, do quem não é visto não é lembrado, e tem muito disso, quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Então, e o algoritmo também vai te. O algoritmo das redes sociais, ele é muito criado para forçar que a gente fique mais tempo ali dentro, né? O objetivo do Instagram, do Facebook, do YouTube é fazer com que você permaneça. Por isso ele seleciona coisas que você dá like, coisas que você comenta, porque ele entende que aquilo ali para você tem valor. Olha, Luciano está curtindo muito perfil de violinista. Eu vou começar a mostrar umas indicações para ele. Luciano, que tal ver isso aqui? E aí tem um anúncio patrocinado sobre violino, chega para você também, porque está dentro do seu grupo de interesses de assunto. Então, essa constituição toda, tanto do que você publica, do que você interage, ela vai ajudando esse algoritmo a entender o que é valioso para você e o quão você é valioso para as outras pessoas também. Então, fazer um conteúdo que gere resposta, e aí que gere resposta é que gere uma curtida, que gere um comentário, que as pessoas engajem, também vai fazer com que o seu conteúdo seja mais entregue para as outras pessoas. Por isso que a gente fala que as pessoas pensam, a gente tem a minha área de estudo é a neurociência da comunicação. Então, assim, as pessoas tendem muito a querer facilidades. O nosso cérebro gosta do que é prazeroso, do que é fácil, do que é familiar, do que não vai gerar tanto discurso, enfim, não vai gerar tanto transtorno. Então, assim, quando você já faz um conteúdo e você dá uma chamada de ação ali, clique aqui, faça isso, marque alguém, responda agora. Essas chamadas, elas funcionam porque as pessoas entendem que tem ali um convite para o que ela vai fazer. Então, ela tem que pensar, eu tenho que comentar. Se você já faz um tema que gere ali, olha, gostou desse conteúdo, marque alguém aqui, se inscreva no canal do YouTube. Essas pequenas repetições, elas são coisas que funcionam, porque a pessoa entende qual foi o comando que foi dado naquela comunicação. Ah, esse aqui é para compartilhar com alguém. Se vocês estão vendo essa live agora, vai ajudar alguém? Compartilha com alguém lá no seu direct, manda para alguém que vai gostar de ver. Então, a gente fala também o que as pessoas precisam fazer, porque elas pensem mesmo sobre isso e façam. Ótimo. Leila, vamos aproximar um pouquinho do universo musical. É, é comum músico postar vídeos, por exemplo, em redes sociais. É muito comum, né? Na verdade, faz parte do universo do músico se gravar vídeos de concertos, de recitais, se gravar tocando. Então é comum estarem sempre postando vídeos, né? Muitos postam com a intenção de mostrar o trabalho, mostrar uma performance, enfim. É, Você poderia falar um pouco sobre tamanho de vídeo, se vídeo bom é vídeo grande, se vídeo bom é vídeo pequeno. Dentro dessa constância que você está falando, que é preciso postar, fala um pouco sobre vídeo. Vamos pegar um exemplo, ô Leila, sobre vídeo didático, por exemplo. Alguém vai postar um vídeo falando sobre uma técnica, falando sobre um exercício, dando um exemplo de alguma coisa, né? Fala um pouco sobre tamanho de vídeo. Isso é muito interessante pensar. Quando você vai desenhar estratégia de comunicação, a gente pensa muito por canal. Por exemplo, o Story do Instagram ele tem uma limitação de que ele suporta 15 segundos de vídeo por Story. O feed do Instagram, ele quando é uma live, você tem até 1 hora de duração, mas para você postar ali tem a limitação
dos 10 minutos para postar direto do telefone. Mas por que isso? O Instagram é uma rede social de consumo de conteúdo muito rápido. As pessoas estão aqui fazendo assim na tela. Você tem que pensar que as pessoas só vão parar para assistir alguma coisa se aquilo capturar a atenção dela nos primeiros instantes, nos primeiros segundos. Então, mais do que só a duração, é toda a estrutura de como é que vai ser esse vídeo. Você já vai explicar se ele tem uma boa capa, se ele tem um bom título, sabe? Eu sou muito a favor de você construir conteúdos diferentes para redes diferentes. Para o Instagram, por exemplo, às vezes um vídeo de 2 minutos, ele é um vídeo gigante. Se você posta um texto hoje com 4 parágrafos no Instagram, as pessoas chamam de textão. Mas se você vai ler uma matéria no jornal com 4 parágrafos, não é uma matéria, é uma notinha. Então, assim, isso é muito relativo. Então, assim, vou fazer um vídeo, até um exemplo que eu vi essa semana que eu achei muito legal. Tem um músico chamado Zé Paulo Becker, que ele tem crescido bastante agora durante a quarentena nas redes sociais. E ele fez um vídeo essa semana explicando como é que era no violão a batida que ele fazia no samba. E é um vídeo de 20 segundos, minutos. Eu faço isso. E na mesma hora eu já marquei vários amigos que estão aprendendo a tocar violão, porque é uma coisa simples, é uma coisa útil, é um conteúdo que entrega valor, ele é rápido para a rede social, porque eu entendo isso. A gente tem que respeitar também o tempo das pessoas, entender que todo mundo está aqui, está consumindo muita coisa ao mesmo tempo. A distração é muito. Estão vendo essa live, mas está chegando a notificação de outra live que já começou. Então, como é que você concorre com isso, né? Como é que você faz? E assim, mais do que entender o tamanho do vídeo, quando você entende para quem você está fazendo, você vai entender o que aquelas pessoas querem receber. Se o meu público do Instagram é um público que gosta de vídeos didáticos, então vou entregar pílulas ali, que são coisas rápidas, 2 minutos no máximo, 3 minutos estourando. Mas eu posso fazer um conteúdo mais aprofundado sobre aquele tema no meu canal do YouTube. E aí eu convido, eu dou essas pílulas, essas amostras aqui, olha, tem um vídeo de 2 minutos, mas se você quiser ver mais, eu tenho uma aula de 10 minutos lá no YouTube, de 21 minutos, que tem uma galera que gosta muito desse número do 21, que eles falam que cabe mais anúncios dentro do vídeo do YouTube. Mas esse timing é muito... E tem a rede social, ela não é definitiva, né? Como você está falando com muita gente diferente, o meu público da rede social não é o mesmo que te segue, então tem muito uma coisa de testar. Você testa, você fala, por que nesse dia eu postei essa aula dessa escala e não deu resultado, no outro dia eu postei essa e deu resultado. Então, você vai analisando o que você está fazendo, por que isso deu resultado. Foi o jeito que eu comecei o vídeo, foi a imagem de capa que eu coloquei. Às vezes o conteúdo é bom, mas ele não entrou num horário que favoreceu, não tinha tanta gente ali. O algoritmo acabou matando ele em 48 horas, ninguém mais viu. Vou tentar repostar outro dia em outro horário e ver. Então, assim, essas métricas, elas são muito análise, é muito do feeling de, por exemplo, uma coisa que dá muito resultado. Tem uma música que está super bombando no momento agora, a música do meme do caixão, dos dançarinos de caixão lá do Ghana. Você pega aquela música, faz um cover dela na sua versão violino e posta, vai viralizar, porque é o que todo mundo está ouvindo, está familiarizado, vai achar engraçado. Então tem esses timings, às vezes você postar o vídeo da música inteira, todo mundo vai ouvir, vai compartilhar, porque tá ali dentro do assunto do momento, é o que está em trend, né? Que a gente acompanha a tendência daquele minuto, é o desafio e etc. Então, tem vários pequenos feelings que a gente vai tendo, assim, de sentir o que pode dar resultado, o que pode não dar. Mas, a princípio, é isso, assim, a rede social, o Instagram não é uma rede de vídeo longo. Ninguém vai parar para ver 15 minutos de... Não, quando você para na frente do YouTube, você pesquisa como tocar violino. E aí você está ali interessado procurando esse conteúdo. No Instagram você é muito mais passivo nesse processo. Você recebe um conteúdo que está ali. No YouTube você é mais proativo. Você vai atrás. Então você está querendo conteúdo. Como fazer 5 passos para não sei o quê. Você está ali mais para estudar. No Facebook tem essa coisa de talvez ter um comentário, um vídeo mais tutorial também, etc. Então, assim, cada rede social você vai ajustando. A live a pessoa já sabe que é um conteúdo mais longo, que ela pode assistir, passar para frente. Então, o tempo varia muito da rede social, de quem é seu público. Para o público adolescente, por exemplo,
que é um público que, além de estar familiarizado com o Story do Instagram, agora está muito no TikTok, que é uma rede ainda de vídeos mais rápidos, com mais edição, que tem música de fundo, tem a questão de você colocar legenda na música, e aí você, no vídeo, então você... muitos dos vídeos são executados na rede social em autoplay, então eles não têm som. Se o seu vídeo é exclusivamente sonoro, as pessoas estão ouvindo ele no mudo, então ele não está tendo efeito. Então, talvez coloque ative o som no início do vídeo e a pessoa já fala, eita, eu tenho que ativar o som para ver esse vídeo, o que está rolando aqui. Então, assim, são pequenos detalhes que vão ajudando esse conteúdo a ficar melhor, mais refinado para aquela rede. Excelente dicas. Essa do Ative o Som é muito interessante. As É, pessoas né? esquecem, tá ali Exatamente. tocando. Se você não bota um aviso enorme de olha só, você tem que ativar o som para ver qual é o conteúdo. Muitos, Uhum. muitos vídeos hoje tem legenda também, as pessoas já botam ali porque elas sabem que esse play vai ser no automático e às vezes ele leu e falou, pô, eu não estou escutando, mas o assunto me interessa, eu vou dar o play aqui e ouvir. Você falou uma coisa interessante, Leila, sobre horários de postagem, né? Você tem horários de postagem que você pode postar e às vezes você não tem o mesmo alcance do que você teria em outro, porque é a rede, a própria rede social que vai trabalhando essa entrega, né, a partir de comentários, né, curtidas e tal. Você poderia falar um pouquinho, Leila, sobre horários de postagens? Existem horários de postagem em que você pode ter maior chance do seu conteúdo chegar mais? Existem horários que você jamais deve postar? Existem sim, e esses horários eles são muito importantes de ser observados. Tem algumas plataformas que elas fazem relatórios anuais sobre os melhores horários de pico, assim, depende, eu gosto muito de observar fenômenos fora da internet, né? Fora da rede social, para pensar os horários de pico. Exemplo, a gente estava tendo uma edição do Big Brother. E as pessoas, ao mesmo tempo que estavam voltando, estavam conectadas no horário, no dia que tinha eliminação, o número de gente conectada naquele horário era muito alto. Então, assim, você sabe que tem mais gente sendo exposta ali àquele conteúdo, àquele assunto. Mas o próprio Instagram, o Facebook, ele tem uma ferramenta de insights exclusivo para isso. Quem hoje usa o Instagram com uma página profissional, quando você clica na lateral do seu Instagram lá em cima, ele tem a opção de informações. E ali naquelas informações ele fala quem é seu público, se ele é maior, feminino ou masculino, que idade ele tem, e ele também dá essa informação de horários de pico. Ele fala, olha, na quarta-feira você tem um pico ao meio-dia e outro pico às 19, entre Mas isso, 19 e Leila, 23 desculpe horas. interromper, isso é baseado, esse gráfico que ele dá no próprio Instagram, né? É baseado nos picos que as suas postagens tiveram ou numa base regular de tudo que está lá na rede social? É o pico de quando as pessoas que te seguem estão conectadas, assim, quando tem mais gente ali acessando a rede social. Então, se tem mais gente ali, a chance de você postar e ter um alcance, digamos que vou fazer aqui um exemplo, eu tenho 100 seguidores. O Instagram me avisou que a quarta-feira ao meio-dia, 80 dos meus 100 seguidores ficam online. E quarta-feira às 4 horas da tarde, 20. Se eu posto uma foto para os 20, pode ser que eles estejam recebendo vários outros conteúdos naquele horário e o meu não seja o mais relevante que vai aparecer para eles. Mas se eu posto a foto no horário que tem 80, pode ser que 30, 40 deles vão alcançar, o meu conteúdo vai alcançar mais. Então, assim, esse insight às vezes é muito conta por conta, depende. Existem os números globais, por exemplo, assim, tem um pico geralmente meio-dia, 16 horas e de 19, 18, 19 em diante, que é o horário que o pessoal sai do trabalho, etc. A gente sabe que tem um número maior de gente conectada. Mas eu já tive perfis que um pico de conexão era 7 horas da manhã. Então, quando eu ia agendar um post, você vai falar com um público que é professor, por exemplo. Ele acorda cedo, vai dar aula, 7 horas ele já está em sala de aula. Então, geralmente a gente acorda, dá aquela checada nas redes sociais. Você vai entendendo quem é seu público. Meu público, ele sai muito à noite, ele usa a rede social para ver como é que estão as baladas. Então, o pico de acesso é à noite. Se eu postar o story à noite, vai ter mais visualização. Então, assim, de perfil para perfil, o Facebook ele tem a mesma ferramenta, te dá o mesmo insight. Ele mostra em qual dia da semana teve mais gente online nos horários. E aí você vai acompanhando essas curvas, porque elas mudam também por causa de eventos.
tá tendo um pronunciamento interessante, vai todo mundo pro Twitter xingar, então tem muita gente online naquela hora. Ah, tá tendo um jogo de futebol, tem muita gente ali compartilhando com um amigo a foto vendo o jogo. Então, tem alguns eventos exteriores que eles ajudam nesses picos de horários dentro das plataformas digitais também. Então, a gente tem que ficar inteirado. Uma multi-atenção mesmo. É além do que está dizendo ali, você fala, cara, hoje tem um evento X, sei lá, Dia das Mães. Todo mundo vai postar foto com a sua mãe ali. E geralmente nessas datas comemorativas a gente posta mais no início do dia, que é para ter o dia inteiro ali da homenagem valendo. Então tem sempre essas coisas que a gente vai observando. Excelente. Muito bom, Leila. Muito bom, excelente, muito esclarecedor. Muitos de nós músicos usamos as redes sociais, usamos muito. Por exemplo, eu tenho certeza que alguns que estão assistindo essa live não sabiam dessa função que existe no Instagram, onde você consegue ver a curva, né? A curva dos momentos em que as suas postagens têm maior condição de serem vistas. Eu queria fazer um bate-pronto com você sobre 3 assuntos importantes. O primeiro é um outro também que vai causar surpresa em alguns que estão nos assistindo. Hashtag. Uso de hashtag. Muitos não usam hashtag, outros usam hashtag de uma forma errada. Fala um pouco sobre postagem com hashtag, Leila. Como que uma hashtag pode ajudar a sua postagem, por exemplo, a ir além do que você espera, além do que você está pensando? E como que uma hashtag, às vezes mal colocada, também pode atrofiar a sua postagem? Eu até abri aqui que ontem eu fiz uma consultoria para um músico até aí de Goiás também, e a gente falou sobre isso assim. O que é a hashtag para começar? Ela não é um enfeite para o seu texto. A hashtag ela tem a função de ser um agregador do conteúdo. Ela não Enfeite é é para ótimo. dizer hashtag hoje, hashtag eu, hashtag fui, hashtag a praia. Não é isso a função da hashtag. Ela geralmente ela é uma agregadora, assim. Então, por exemplo, digamos que eu gosto de violino. Então eu vou entrar no Instagram e pesquisar a hashtag violino e ver todas as fotos que tem ali dentro. Ela é um filtro. Mas elas também ajudam as pessoas a encontrarem seu conteúdo. É importante deixar claro aqui 2 coisas. A gente falou dos horários e está falando agora de hashtags. Primeiro que os horários eles só aparecem em perfis que são perfis de negócio, não aparecem em perfis pessoais. Se você tem uma conta pessoal, ele não tem esse tipo de insight. Você tem que alterar a sua conta para perfil de Ou negócio, seja, não criador. funciona numa conta pessoal. Não funciona, não aparece, não tem essa função. Né? Ele só vai te mostrar ali no máximo o alcance que aquela publicação teve se você clicar embaixo. E a segunda coisa, é que tem muita gente que usa hashtag, mas tem um perfil fechado, perfil privado. Então, quando você tem um perfil privado, quando eu buscar a hashtag Praia da Barra da Tijuca, não vai aparecer a sua foto para mim, porque o seu perfil é só para os seus amigos. Então, é interessante isso também, que a hashtag ela tem um alcance maior quando o perfil é público. Porque aí qualquer pessoa que buscar a hashtag violoncelo, ela vai ver sua foto na busca ali, naquele instante. Hashtag boa noite. Tem algumas tags que você usa assim. Tem 4 princípios, geralmente, que eu não sou a favor daquele 30 hashtags num texto, porque acaba que deixa poluído e parece meio desesperador. Mas a gente usa quatro segmentos para você pensar a hashtag, que são nicho, por exemplo, música. Conteúdo, por exemplo, nicho é música, o conteúdo é violoncelo ou música instrumental. É aquele conteúdo sobre o que eu estou falando. A marca, que é tipo, você tem a sua marca, Luciano Pontes. E, por último, a localização. Então, você vai falar do seu conteúdo, do seu nicho, de onde você está. Então, eu posso usar conteúdo, por exemplo, eu vou fazer a hashtag para o meu nicho é viola, o meu conteúdo é tutorial viola caipira, a minha marca enfim, você pode botar a marca do violino, pode botar, se você for uma marca grande, se você estiver participando do desafio de uma marca grande, você bota ali. E por último, a localização, que é, por exemplo, Brasília, Goiânia, ou estado de Goiânia, onde você quer que aquela coisa apareça, aquele conteúdo. Brasil, violeiros de Brasília. Então, assim,
você vai usando isso também para ajudar esse alcance a ser maior. Então, é sempre bom pensar esses 4 princípios e eles ajudam, sim, a alavancar esse alcance, porque vai aparecer nessas buscas que as pessoas vão fazer também. Segundo bate-pronto, Leila, tráfego. O que É, é tráfego? não é aquela coisa que o traficante é preso, essa é outra coisa. Então, o tráfego, geralmente a gente fala, eu quero promover um aumento de tráfego para o meu site, elevar mais. Tráfego é esse movimento, né, de carregar uma coisa para cá. Estou trafegando uma carga, estou levando ela de Brasília a Goiânia. Então, o tráfego é esse movimento também. Eu quero gerar mais tráfego para o meu site. Então, eu quero fazer com que mais gente saia de algum lugar onde está e visite o meu site. Eu adoro um filme de criança que explica muito bem essas coisas da internet, que é o Detona Ralph quebrando a internet. Porque ele explica como funciona a internet por dentro. E quando você tem um spam, que são aqueles pop-ups desesperados que aparecem na sua tela, falando, clique aqui e vá para o meu site. Aquelas estratégias desesperadas de ganhar tráfego para o seu site, de mostrar. Mas tráfego é o ato de você direcionar a pessoa para um lugar. Se você tem um site, se você tem um blog, se você tem um canal para o YouTube. E aí, dentro das estratégias de marketing digital, a gente fala muito tem muito uma estratégia de gerar tráfego, de atrair mais gente, de levar mais gente, de você pensar conteúdos que a gente. Dentro do conteúdo, a gente tem o que a gente chama de funil, né? Você pensa assim, você como músico, vocês como músicos que estão ouvindo, vocês estão seguindo uma trajetória, vocês estão trilhando um caminho na carreira, vocês estão criando uma marca, vocês estão, enfim, crescendo como músicos no seu trabalho, nos seus estudos, etc. E você tem que pensar que as pessoas que você vai encontrar na vida, na rede social, elas também estão trilhando o caminho delas. E aí, em algum momento, esse caminho de vocês se cruza. E a gente fala muito sobre pensar a jornada do consumidor. Em que momento dessa caminhada essa pessoa está? E aí a gente faz esse funil pensando um pouco nisso. Assim, o funil ele tem o topo, que a gente chama que é o conteúdo abrangente para falar com mais gente, que é quando você vai abrir seu assunto. Você é muito especialista em um determinado tipo de música, mas aqui você vai falar de um todo que é para atrair mais gente. E aqui dentro desse funil você vai dando uma peneirada. Assim, essa pessoa aqui eu atraí, para ela chamei atenção, é o conteúdo de atenção, aquele de primeira visualização. Talvez seja o cover da música do Caixão, ele é um conteúdo para topo de funil. Você vai falar com quem é músico, para quem não é músico, para quem está vendo, para quem gostou da brincadeira. E aí, quando você gera esse tráfego, leva essa pessoa para o seu canal do YouTube, leva essa pessoa para o seu canal do Telegram, ali dentro você vai começar a peneirar esse assunto. Olha, aqui eu não falo do cover, aqui eu vou falar, você está em outro estágio da jornada, aqui você vai falar mais sobre um tutorial, é um conteúdo de consideração, de aprendizado, onde eu vou educar mais, e você vai afunilando até chegar na venda, né? Olha, agora que você já viu o meu cover aqui, você chegou até mim, você viu o meu material aqui, meu PDF, o meu e-book, você leu, e aí você agora está começando a me considerar como uma alternativa, como me contratar ou comprar meu curso, etc. E aí você vem com conteúdo de venda, depois dessa pessoa já ter percorrido essa jornada junto com você, já confiar mais no seu trabalho, já confiar mais no que você está falando, de entender que você é um profissional, já criou uma proximidade. E aí você entra com a venda. Não é de cara, eu vou lançar um produto e vou vender. Se a pessoa nunca te viu, porque ela vai entregar o dinheiro para você. Então, assim, por isso que eu falo que o marketing ele é uma criação de relacionamentos, né? Seja no digital ou marketing pessoal, o marketing que a gente faz é uma criação de relacionamento, mas aqui dentro do digital a gente usa essas estratégias para ir fazendo esse passo a passo da relação. A gente se apresenta, a gente chama para sair, a gente vai, conversa, né? E aí, depois, né, que ainda tem o pós-venda, que a gente fala que é manter essa relação. Tudo bem? Você gostou? Como é que foi? O que você mudaria? O que você acha que eu posso melhorar? Que você já tem esse feedback também, que a estratégia precisa o tempo inteiro de resposta. Gostei, gostou? O que eu posso melhorar? O que você sugere? Que aí, quando esse insight vem do vida, você sabe exatamente o que você tem que fazer para ter o retorno que você espera. Ô, Leila, dentro do que você está falando aí, é uma espécie de namoro, né, com o consumidor, é um passo a passo,
em que você vai se aproximando cada vez mais do seu público-alvo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que são gatilhos mentais e se você acha gatilhos mentais uma ferramenta interessante para esse processo. Eu fiz uma live com o Ricardo Seude e ele falou muito isso, e eu tenho uma certa reserva com esse termo, exatamente por estudar muito a psique do consumidor, né? De estudar estratégias de economia de consumo, de comportamento de consumo. Eu acho meio pesado você usar o termo gatilho mental, que parece que você aponta um dedo, um botão, uma arma e a pessoa. E Mas aciona, né? e aciona e aquilo é infalível. Esse gatilho mental funciona para qualquer coisa. Existe sim, tá, na neurociência, o que a gente chama de efeito priming, que existe. Vou até mostrar um livro aqui que eu recomendo, ó, esse livro aqui se chama Rápido Devagar. É um livro que é um manual não para publicidade. Esse livro ele ganhou um Nobel de Economia, que ele chama Rápido Devagar, duas formas de pensar. E esse autor, o Daniel Kahneman, ele fala muito sobre os dois sistemas que o nosso cérebro tem, o sistema 1 e o sistema 2, o rápido e o devagar. E ele fala sobre esse efeito Prime. Eu até escrevi sobre ele hoje, que eu tinha certeza que você ia me perguntar alguma coisa Acabei de nesse adquirir esse sentido. livro, Leila. Ah, é? Poxa, Aham. muito bom. Não é muita gente que eu li já tem algum tempo esse livro, mas eu sempre tenho ele aqui para consulta por causa disso. O que é esse efeito Prime, assim? Eles são mecanismos de associação. E essa associação é importante as pessoas entenderem que os gatilhos mentais eles não surgem do nada. Para a gente entender o que vai ser uma associação, você precisa entender quem é seu público. Se aquele público assistiu Sandy Júnior na infância, quando você cantar uma música do Sandy Júnior, ele vai trazer junto memórias afetivas. E aí, esse efeito Prime, essa associação, mais do que um gatilho, eu acho que é. Imagina que você atira uma pedrinha num lago. Quando você atira uma pedra num lago, ela vai provocar uma onda, e aquela onda, que é uma perturbação que se propaga, ela vai movendo aquela água, ela vai fazer um efeito. A associação no cérebro, ela é mais ou menos isso, é a pedra que você tem e você atira, só que você só vai entender que pedra é essa que vai causar essa onda se você conhece muito bem com quem você está falando. Se você estudou mais do que seu público-alvo, se você estudou quem é sua persona. Quem é o personagem que simboliza o seu consumidor ideal. Então, assim, eu vou entender o que ele gosta de ouvir, eu vou entender quais são os hábitos dele, além da música, ele assiste quais programas de televisão, que tipo de humor ele consome, que livros ele lê, porque aí eu vou falar uma referência que na hora que ele vê, ele fala, pô, esse cara tá falando do Batman. Esse aí eu conheço. Enfim, você vai falar com um herói que conversa com ele, você vai trazer uma rede associativa junto. Então, isso tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas taxam esses gatilhos mentais como infalíveis e você vai usar, e não vai funcionar para todo mundo, porque aquela pessoa. Uma coisa muito interessante, hoje de manhã, eu passei umas 5 horas aqui em casa sem energia elétrica. E aí eu peguei esse dicionário para ler, que é um dicionário ilustrado infantil. E eu achei maravilhoso a ideia do dicionário infantil, porque é a mesma coisa que a gente tem que fazer com comunicação. Nesse dicionário, eles pegam as palavras e dão um significado para elas que vai estar de acordo com o que a criança vai entender, com o que é repertório de mundo dela. Não adianta eu falar para a criança uma coisa que ela nunca ouviu falar, que ela não vai entender, que não é referência. Não está dentro do repertório de vida que ela conhece. Então, quando eu vou fazer uma comunicação para alguém, eu tenho que pensar qual é o repertório de vida daquela pessoa. O que vai fazer sentido que na hora que eu contar, ela vai associar. Então, assim, se eu falo para o músico e eu uso o exemplo eu vou falar o nome de uma peça do avião, ele não vai entender nada, porque aquilo ali não está fora do universo dele. Não fala com o que ele conhece, com o que faz parte do repertório dele. Então, quando a gente vai escrever um conteúdo, criar um conteúdo, a gente tem que lembrar do dicionário infantil, ilustrado. Você tem que ilustrar o conteúdo para o que faz sentido para o seu público. E aí sim você vai ter o gatilho mental, que pode ser, sei lá, todo músico sofreu muito fazendo o teste para a faculdade. E aí você vai trazer uma piada com aquilo que vai causar uma identificação imediata. O cara vai falar, realmente, o violão deixa o nosso dedo todo calejado, você fica com isso aqui duro, ressecado. É uma coisa que vai conversar com aquele músico, sabe? Se você tem uma escala muito difícil, você faz uma piada sobre aquilo,
o cara vai rir. Eu talvez não entenda. Então, assim, é muito importante que a gente fale a língua que essas pessoas vão entender, que a gente traduza essa comunicação, como eu falei lá no começo, que entenda muito bem do seu interlocutor. E aí sim, os gatilhos mentais, eles vão ser gatilhos, porque aí eles vão desencadear reações. Caso contrário, não acreditem nos marqueteiros de YouTube que vão dizer que, cara, infalível. Para quem? Para uma certa parte da população pode ser, para outra não. Se eu for falar com um senhor de 80 anos e usar uma gíria do Lucas Neto, não vai fazer sentido, não está dentro do repertório dele. Excelente. Leila, eu vou pontuar mais três pontos. Ah, e depois, se você quiser, nós podemos abrir aqui uma sessão de perguntas para nós interagirmos com a nossa audiência um pouquinho. A primeira, com o advento do Instagram, eu tenho percebido, principalmente, assim, eu sigo muitos músicos, né? Sigo outras pessoas, mas sigo muitos músicos porque eu sou da área e sou seguido por muitos músicos. Mas eu tenho percebido, assim, que muitas pessoas têm deixado um pouco a atividade no Facebook, uma atividade regular, né? E têm se desdobrado numa atividade um pouco mais intensa no Instagram. Então a minha pergunta, assim, ela é, como diz aqui em Goiás, ela é curta e grossa. Facebook morreu, Leila? Não! Muita gente fala isso. E assim, eu trabalho muito com conversão de mídia. O que é conversão? Basicamente é se tem um show, vou fazer aquele show vender ingressos. E ano passado, quando o Instagram retirou aqueles likes das imagens, eu percebi que eu fazia muita campanha para o story do Instagram, por exemplo, de arrasta para cima para comprar o ingresso, e eu fazia muita venda ali. E aí, quando aconteceu essa mudança de algoritmo no Instagram, as vendas caíram muito, os alcances de anúncios caíram muito no Instagram e eu comecei a ter um retorno absurdo do Facebook, que a gente mensura ali de onde vem os cliques, né? Então eu tenho essa ideia assim de que eu acho que o Facebook ainda ele perdeu um certo tempo, um número de gente interagindo, muitos amigos pararam de postar ali e tal, mas mantém a rede. Mas existe dependendo do público que você fala, tem um público que ainda funciona muito dentro do Facebook. A gente mesmo, profissional de marketing digital, eu entro em muitos grupos do Facebook, que foi uma coisa que o Facebook fez para se reinventar, e eles têm essa. Acho que não morre tanto porque o dono do Facebook é o mesmo dono do WhatsApp e é o mesmo dono do Instagram. Então ele tem uma base grande de dados de pesquisa para entender o que ele precisa se reinventar lá. Então, no ano passado, eles adicionaram a coisa do marketplace, que é de você poder vender produtos dentro do Instagram, já que eles perceberam que muita gente estava vendendo coisas dentro dos grupos, né? A própria ferramenta de grupos em si, que é essa coisa do nichar, que é o que muita gente sentia falta das comunidades do Orkut, de você entrar num grupo de afins. Às vezes no Facebook você mantém muita gente ali, amigos, que às vezes você nem quer falar, mas você tem que manter o contato, porque se você exclui, você cria um atrito. Mas dentro dos grupos, grupos de músicos de Goiás, você divulga o seu trabalho ali. Grupo de fotógrafos de Brasília, tem trocas de informações que o Instagram não permite. Ele não tem tanto esse nicho para troca, ele não tem um feed ali de fórum, de debate, de discussão. Então acaba tendo um uso diferente. E nessas campanhas patrocinadas, como eu te falei, eu reparei que a taxa de cliques, de vendas de produtos, de anúncios, vinha muito mais do Facebook. Porque, como eu disse, muita gente faz assim no feed do Instagram e acaba não vendo nenhum conteúdo. E o Instagram também tende a mostrar menos conteúdo que tem link, porque ele tira a pessoa de dentro do Instagram. E esse não é o objetivo que ele quer. Se você clica num link, ele abre ali o site dentro da própria estrutura do Instagram. Se tiver que sair de lá, ele já diminui. Os posts com arrasta para cima, eles têm o alcance diminuído. As postagens que tem o Saiba Mais e etc, patrocinados, todos têm um alcance diminuído dentro do Instagram, porque o Instagram não tem o intuito de tirar de dentro da plataforma, ele quer só interlinkar. Por isso que você posta no IGTV e você do IGTV joga para o Store. É um link build dentro da própria plataforma. Então, assim, eu não acho que o Facebook morreu. Muita gente critica isso, eu não uso, eu não tô lá. Mas talvez tenha alguém que esteja usando ele de uma maneira legal que está funcionando.
Eu tenho um perfil de cliente que a gente faz muita transmissão ao vivo pelo Facebook, porque o público é bibliotecários e arquivistas, por exemplo. E aí eu consigo compartilhar essa transmissão dentro dos grupos segmentados. E aí eu tenho uma audiência 4 vezes maior do que eu tenho das lives no Instagram. Enquanto eu estou tendo 20 seguidores na live aqui, lá estou tendo 80. Porque eu consigo falar exatamente com o público que tem interesse por aquele conteúdo. Então, assim, novamente, vai muito de você entender com quem você está falando. Se eu encontrei uma comunidade no Facebook que tem 20 mil músicos e eu tô com um perfil de 200 pessoas no Instagram, será que não vale a pena eu noticiar dentro do Facebook para aqueles 20 mil músicos que aquele conteúdo vai estar lá? Porque também tem uma coisa da faixa de idade, tem um perfil de gente mais velha que hoje está muito mais no WhatsApp, né? A gente fala que são as vovós do fake news, que ficam usando mais o WhatsApp para mandar conteúdo, mas tem um grupo de pessoas que entrou recentemente na plataforma do Facebook, com a pandemia, mais gente que entrou na plataforma do Instagram. Então, filho, vai estudando, pesquisando, conhecendo onde é que está ali o seu, né? Tem uma possibilidade no Facebook que eu acho excepcional, Leila, que no Instagram não tem. Inclusive, eu criei um novo canal recentemente no YouTube para postar um tipo de conteúdo específico. E essa ferramenta, essa possibilidade, na verdade, que existe no Facebook, ela é maravilhosa porque ela joga os seguidores lá pro YouTube, que é você pegar um link e você postar lá no Facebook, né? Que a pessoa vai olhar o link. Quando ela clicar no link, automaticamente ela vai lá Reproduz no YouTube. exatamente, ela reproduz, ela vai lá ela reproduz através do YouTube, né? Então essa, por exemplo, é uma ferramenta que eu achei maravilhosa e que me ajuda muito a aumentar, por exemplo, as pessoas que se Assistir o vídeo. inscrevem, que estão me seguindo lá no YouTube também. E eu uso isso através do. E eu percebo, Leila, que tem muito, que isso é muito mais eficiente no Facebook do que se eu colocar no Instagram, por exemplo, alguma coisa lá, um post, por exemplo, um flyer, falando assim: olha, tal live está disponível lá no YouTube. Se eu pego o link da live e coloco no Facebook, eu percebo que dá um resultado muito melhor. Então, essa é uma das vantagens, por exemplo, do Facebook. Você pode postar um conteúdo com link. No Instagram, você até pode usar um agregador de link. Para quem não usa, o agregador de link é a ferramentas como o Linktree, por exemplo. É uma ferramenta que você vai criar um link único que fica na sua biografia, mas quando você abre, ele é uma árvore de link. Ali você tem inscreva-se no YouTube, acesse meu canal no Telegram e tal, ou acompanhe essa última notícia. Digamos que você é um artista que está fazendo um investimento em assessoria de imprensa. Estão saindo várias matérias suas em vários canais legais. Mas como é que você divulga isso no Instagram? Se você não tem o arraste para cima, que é só para perfis que já são certificados ou que tem 10 mil inscritos, como é que você vai divulgar esse link? No Facebook você tem essa vantagem de você publicar, carregar ali uma thumbnail já daquele link ali, já carrega a informação. É uma das vantagens, né? Além dessas outras segmentações, você pode publicar o link direto ali e o Instagram não tem previsão de ter isso tão cedo. Assim. Você tem link nas postagens patrocinadas, mas no conteúdo você escreve uma foto, como eu te falei, o Instagram tem o intuito de fazer você passar mais horas do seu dia ali dentro, sem clicar para sair jamais. Ele é possessivo. Ótimo. Leila, hoje em dia, nesse momento, nós estamos vivendo uma ebulição de cursos online, de pessoas vendendo cursos online, de pessoas montando, de pessoas estudando sobre estratégia de marketing para fazer lançamentos, né? E na nossa área não é diferente. Nós temos muitos músicos pensando, muitos músicos preparando para fazer lançamento de cursos online, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e às vezes pensam em lançar um curso online, alguma coisa online, você recomendaria que tipo de estratégia de marketing para a pessoa começar a formar uma audiência? Né? Você falou anteriormente que é preciso, você precisa ter pessoas que te acompanham e que são interessadas pelo seu conteúdo, né? Então, que estratégia você recomendaria para uma pessoa que, por exemplo, que vai começar a preparar algum curso, mas que ele precisa formar uma audiência, pessoas que estão ali acompanhando o trabalho dele? Você sugeriria algum tipo de estratégia para começar?
Acho que várias coisas podem ser feitas assim. Quando você cria o seu canal na rede social, você divulga primeiro para os seus amigos, aquelas pessoas próximas ali que já são seus incentivadores. Mas essa coisa, como eu te falei, ninguém vai comprar um curso do nada. Ou às vezes o curso está muito barato, o curso você tem uma amostra gratuita ali para a pessoa te conhecer e tal. Mas para alguém pagar um curso seu, você precisa ir construindo o que a gente chama de autoridade, né? E como é que a gente constrói a autoridade? Volto lá no que a gente falou sobre o relacionamento. Você me viu uma vez na rua, mas aí você começou a me ver mais. Aí você começou a ver do que eu gosto de fazer. Então, assim, essa construção de autoridade tá muito vinculada à construção do seu personagem dentro dessa rede social também. Do conteúdo que você vai construindo ali, das pessoas que você vai atraindo para você. E não só da rede social. Muitas vezes o infoproduto, né, que é como as pessoas chamam esses cursos, pode ser que o seu público não seja um público que está no Instagram. Então, eu vou gerar essa autoridade onde? É criando vídeos no YouTube, ou até, às vezes, muito multicanal, de ter um canal no Telegram, ter um canal no YouTube, ter um perfil no Instagram, ter... Então, assim, dependendo do que você vai fazer, do que você estudou ali, que você precisa, antes de criar o seu produto, pensa na estratégia que a gente chama em marketing, em comunicação, de MVP. Quando você vai, é o menor valor possível para a existência daquele produto. Quando você pensou em criar esse produto, você pensou ele para alguém. Para quem é? Então, assim, você tem que ter muito se preocupar antes de criar o produto, já desenhar o público para quem você quer falar, porque você vai ter que vender para esse público depois, vai ter que se comunicar com ele. Então, assim, eu já pensei aqui quem é o meu público antes. Então, como é que com esse público eu vou construir essa relação? Aí a gente vai vou começar a fazer vídeos, vou lançar um material gratuito para ter amostras, e aquela pessoa começar a me conhecer, ver que o meu conteúdo é bom, eu vou gerar valor para ela, eu vou entregar. O que a gente falou da estratégia do funil, é exatamente essa estratégia do lançamento, muitas vezes. Você começa a botar conteúdos muito topo de funil, que a gente fala, são conteúdos muito mais abrangentes, assim, de você selecionar coisas que vão falar com muita gente, e aí você ir afunilando isso para chegar na venda. Então, esse processo de gerar a venda do seu produto, ele está muito relacionado com o caminho que você fez as pessoas trilharem. Ou até pode ser que existe uma conjuntura ali dos astros no momento exato em que a sua solução vai aparecer para a pessoa no momento que ela esteja mais propensa a comprar. A gente que trabalha com performance tem muito essa expertise de pensar em interesses parecidos e direcionar anúncios. Ah, se fulano já visitou esse cara, com certeza ele vai ter a ver com o seu produto. Então, já direciona um anúncio direto ali para ele. Talvez através do seu anúncio de venda, que ele vai te ver pela primeira vez, ele nunca viu você tocando, ele vai lá, te visita e tal. E aí, quando ele vai lá e chega no seu perfil, o que ele vai ver? O que ele vai encontrar? O que você já tem lá? O que você pode conteúdo? Então, assim, é uma coisa que tudo é muito interligado com a outra, mas aí essa construção vai sendo feita sempre. Eu acho importante você planejar. Antes de você lançar seu produto, a sua estratégia, planeja. Eu vou fazer isso. Então, assim, tratando de conteúdo mais aqui especificamente, quando você vai fazer um lançamento, existem fórmulas que as pessoas falam, nossa, eu vou fazer um vídeo assim, aquela Leila, fórmula para conduzir. antes de você falar fórmulas, isso é interessante. O Instagram vai nos cortar já já, com certeza. Ah, já Vamos entrar passamos. numa próxima live. Daí Vamos. você segue falando dessas fórmulas, né? Muitas pessoas procuram fórmulas, procuram N coisas para se apoiar no lançamento. Então vamos voltar. Eu vou fazer mais dois questionamentos para a gente fechar a live. Deixa eu só anotar uma pergunta aqui, né? O Rei, faz novamente a pergunta na próxima live, tá bom? Rei Geno, faz a pergunta novamente na próxima live, por favor. Quanto à Ok? criação do arroba, a gente fala lá. Tá Beleza. bom, vou encerrar e vou começar aqui de novo, pessoal. Ok.